Livro do Apocalipse é um livro que muita gente teme. Teme porque as pessoas temem Apocalipse. De uma certa forma tem razão. Quando você não está preparado para algo, ou quando não entende bem, quando não sabe como lidar com aquela situação. Agora, não é que seja tão simples, mas que seja possível lidar com a situação Apocalipse. E realmente portentos dramáticos estão para acontecer na face da terra. E no cenário descrito em Apocalipse, que será em um período futuro, Apocalipse escreve referindo-se a um período futuro, chamado período da ira, ou seja, o tempo da grande tribulação. Outro nome é dado no Antigo Testamento para este período, a angústia de Jacó, ainda mais classificado como Daniel, a 70ª semana de Daniel. As semanas foram profetizadas, 69 se passaram, uma está por vir, e esta semana, que é um período de 7 anos, estará para acontecer na face da terra. Enquanto Jesus veio ao mundo, foi rejeitado pelos judeus, o estabelecimento da igreja, mas essa igreja teve início e terá o seu fim no estágio na face da terra, e o Senhor está para voltar e das nuvens atrair a sua igreja para com ele estar na eternidade. E a partir desse momento, a história terá outro andamento e começará, depois do arrebatamento, terá oportunidade para iniciar o período tribulacional. Depois do período tribulacional, então, virá o julgamento das nações e Jesus Cristo virá até a terra, quando colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, o qual se federá em 2 partes, conforme Zacarias capítulo 14, e ele vai então julgar as nações. Naquele dia, quando ele descer nas nuvens, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram o verão e lamentarão sobre ele. Naquele tempo, Israel será salvo, porque ele virá para dar salvamento à nação de Israel, que estará em tremenda angústia e grande perseguição, e também da maior guerra final da grande tribulação, será exatamente esse período do Armagedon. E nesse tempo, Jesus virá para dar livramento a Israel. Diz a Bíblia que então nesse tempo todo Israel será salvo. É que Deus tem um plano e propósito para com esse povo, para com essa nação. Isso pode se ver em linhas bem claras pela maneira como Deus tem preservado esta nação, esse povo, e então visando a concretização das profecias bíblicas com referência ao futuro, para que seja estabelecido então o milênio. Jesus precisará voltar exatamente para o povo judeu lá em Jerusalém, e todo mundo experimentará dos benefícios da vida de Jesus Cristo, mas também do julgamento. Aqueles que não estão do lado de Jesus serão julgados mesmo. Mas começará o período do milênio. Milênio é um tempo de 1000 anos de bonança que terá na face da terra. Período este, quando será restaurada a própria natureza, conforme aconteceu no período da criação. Como era no tempo da criação? Era tudo maravilhoso. Não tinha animais perigosos, selvagens, de matar as pessoas. Os animais, o leão comia palha, o urso andava junto com o cordeiro, e assim por diante. Assim será no período do milênio, quando a própria cobra não fará mal a ninguém, a serpente
não fará mal a ninguém, e quando a longevidade voltará. Você lembra que no início da criação, teve pessoas que viveu quase 1000 anos. Por exemplo, Metusalém viveu 969 anos. Adão viveu 930 anos. E ainda Noé viveu 950 anos. No milênio voltará o período da longevidade, de forma que morrer jovem, morrerá apenas ainda com 100 anos. Morrer com 100 anos será morrer ainda jovem. E somente os que pecarem serão julgados dessa forma. Prezados ouvintes, então, o cenário apocalíptico faz muito sentido, é muito importante. Iremos discorrer um pouco futuramente em outros programas, um pouco mais, algumas mensagens em Apocalipse. Mas hoje chamo a sua atenção para cartas às igrejas no Apocalipse, que são os capítulos 2 e 3. No início do capítulo são sobre as 7 igrejas, e capítulos 4 até o final, temos aí então até 19, a descrição sobre o período da grande tribulação, mais do capítulo 6 ao 9, quando são abertos selos, trombetas tocam, taças são derramadas. Então o cenário apocalíptico, as atrocidades apocalípticas nesse período. Temos que lembrar que a igreja já tem subido com Jesus. Ele vem buscar a sua igreja. Ele disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Palavras e promessas do Senhor Jesus em João capítulo 14 para os discípulos em uma sala lá em Jerusalém, quando a noite antecedia a sua morte, ele deu-lhes essas promessas. Ali em forma embrionária, a promessa do arrebatamento da igreja, doutrina esta que foi desenvolvida posteriormente pelo apóstolo Paulo, pelo próprio apóstolo João, demais apóstolos das epístolas. Então nós temos aí a expectativa de que Jesus Cristo vai voltar e vai então levar a sua igreja. E as cartas se dão no seguinte tom: em início de cada carta é descrito ao anjo da igreja, no caso Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então todas as igrejas, Jesus começa falando para elas: ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, e assim vai, porque ele está direcionando a carta à igreja e o seu representante legal sendo o anjo da igreja, no caso, o pastor da igreja. A pessoa que fala nestas cartas é o próprio Jesus, o qual se revela de uma forma diferente para cada uma destas igrejas. Veja, para Éfeso, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha, gente, Jesus é que conserva na mão as 7 igrejas e as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A igreja para o Senhor é algo glorioso, é um candeeiro de ouro. É sim um candeeiro, quem a fundou, quem a estabeleceu, e ele virá buscar sim a sua igreja. Estamos falando não de um prédio, não de paredes, material, mas de vida, de pessoas salvas que formam o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é salvo? Tem fé viva em Jesus? Tem certeza de vida eterna? Você faz parte deste candeeiro de ouro, o qual Jesus Cristo veio buscar. A igreja é fina, é gloriosa. Satanás quererá vai querer perverter esse caminho da igreja, vai tentar
corrompê-la, mas a igreja terá seus remanescentes fiéis, aqueles que aguardam a promessa de Jesus descrita para Filadélfia, quando disse: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na face da terra. Então, a igreja aguarda esta promessa gloriosa da vinda de Jesus para buscar e nos livrar da grande tribulação que está prevista no próprio. Porque, gente, existem tantos escândalos no mundo envolvendo até igrejas. É que o inimigo quer denegrir a imagem da igreja. Satanás quer denegrir a imagem da igreja. E pessoas com seus próprios interesses materiais, buscando vantagens financeiras e pessoais, se utilizam do nome de Jesus, do nome da igreja, para realizar seus intentos. Aí de repente está em fel de amargura, sem saber o que faça. Pague então as consequências dos seus atos. Mas não vamos prejudicar a igreja de nosso Senhor Jesus. Ela é pura, ela é dele, ela é um castiçal de ouro, um candeeiro de ouro que está para iluminar a escuridão das trevas e o mundo corrupto que caminha para a destruição e para a perdição. O evangelho foi entregue para a igreja proclamá-lo. E hoje estamos deixando em linhas bem claras que Jesus é santo, que Deus é santo, que sua igreja é gloriosa e que vamos zelar, como ele próprio disse: o zelo da tua casa envolve com coisas que comprometem o seu caráter e a dignidade de nosso Senhor Jesus. Ao anjo da igreja, ele se refere ao anjo da igreja. Mas temos que lembrar que para a própria próxima igreja, que é Esmirna, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Deixe-me dizer uma coisa. O pastor David Hunt deixa bem claro em sua mensagem sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sobre a qual ouvimos ontem, e deixa bem claro que há um grande problema na América do Norte, que é roubo de identidade. Esse problema, você sabe muito bem, que é um grande problema aqui em nosso país. Já saiu na televisão pessoas com as mãos na cabeça e em dificuldade. Por quê? Porque foram lesadas, roubaram seus documentos e usaram sua identidade. E então foi feito compras altíssimas e a pessoa chega a um ponto e queria agora trocar até o nome, que não tem mais jeito de limpar seu nome nunca mais em sua vida. E por isso, nós temos que lembrar, está usando esse crime do roubo da identidade, no que se refere ao evangelho, à igreja, ao Senhor Jesus. Alguém rouba a glória do Senhor, rouba o seu nome, usa o nome de Jesus, o nome da igreja, para realizar seus próprios intentos e para trazer escândalos, para fazer o que bem entende. Depois vai estar em fel e amargura e vai ter que prestar contas com Deus e com a justiça. Isso é por causa do roubo da identidade, do nome de Deus que foi profanado, o nome da igreja que foi envergonhado, e aí pessoas têm que prestar contas e pagar caro por aquilo que fazem. Isto é um grito de alerta, em linhas gerais, para todos que querem agir e levar com seriedade o nome santo, nobre de nosso Senhor Jesus. E disse que ele fala a cada igreja, começando pelo anjo da igreja. Na realidade,
o que acontece numa igreja, gente, o pastor sim é responsável. É responsável. O pastor é responsável. Os membros são, mas o pastor também é responsável. Deixa eu dizer uma coisa aqui. No sistema novo testamentário de igreja, a igreja é autônoma, é através da palavra. E o pastor tem que tomar as decisões corretas diante de Deus e para o bem, o andamento do evangelho, para dignificar o nome de Jesus. E eu quero dizer, segundo a Bíblia, se o pastor está saindo da palavra de Deus, a igreja tem que chamar a atenção e botá-lo para fora. Eu estou aqui dizendo uma palavra com base na Escritura, sem nenhum constrangimento, porque eu sou pastor de uma igreja local, uma igreja autônoma, uma igreja independente, ela tem o direito de fazer isso. E você, pastor, que está me ouvindo, você, membro de igreja, são responsáveis diante de Deus pelo que acontece na igreja. Olha, você lembra que na igreja de Tiatira, Jesus responsabilizou o pastor porque ele permitiu Jezabel ensinar. Quer dizer, uma mulher trouxe problemas na igreja e foi tolerada. Uma mulher trouxe coisas estranhas para dentro da igreja e foi tolerada. Isso é prostituição espiritual. Quando há coisas que não dignificam a Deus e são trazidas para dentro da igreja, e a igreja vai se envolvendo, seja homem ou mulher que assim o faça, é o seu próprio pastor, se for preciso. Então, lembre que a coisa é séria, porque está se tratando de algo mais nobre, que pertence a Deus, que pertence ao nosso Senhor Jesus. No próximo domingo, você vai ter a oportunidade de nos acompanhar, ainda aqui discorrendo dentro do Apocalipse, algumas mensagens em Apocalipse, mas eu gostaria que você pensasse nesse momento. Você já é membro de uma igreja? Você é parte de uma igreja? Ou você não considera sério essa questão da igreja de Jesus Cristo? Para você, você desconsidera aquilo que Jesus tanto considerou, ao ponto de dar a sua própria vida para salvar, e ele estabeleceu as igrejas locais. Você é membro de uma igreja? O que você faz na sua igreja? Segue a doutrina bíblica na igreja? Você já é salvo? Para ser parte da igreja, tem que nascer de novo. E se alguém não nascer de novo, não pode ver, nem sequer entrar no reino de Deus. Pense, e hoje olhe para Jesus, que lhe salva, que dá vida